Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus estamos retornando aos estúdios da Rede Brasil para mais um programa Reflexão Bíblica e esperamos que você seja ricamente abençoado pela exposição da bendita Palavra de Deus. E para esta reflexão, eu quero convidá-lo a ler comigo o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade é o livro que registra os atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, não é? Atos capítulo de número 1, versículo de número 1 ao de número 5. Leamos, portanto, a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Queridos irmãos, esse texto da Palavra de Deus, ele narra exatamente o dia de Pentecostes, não é? Onde a igreja estava se reunida para aqueles preparativos do dia de Pentecostes, e os discípulos, nesse instante em que se despede de Jesus, em que ouvem de Jesus as suas últimas palavras antes da sua ascensão, e Jesus ordena-lhes para que eles não saiam de Jerusalém, mas que esperassem a promessa feita pelo próprio Deus, pelos profetas, por Jesus, sobre o derramamento do Espírito Santo. E é exatamente sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo que eu quero refletir com você nessa reflexão. O batismo com o Espírito Santo é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. Embora todo crente regenerado, salvo, nascido de novo, já tenha o Espírito Santo habitando em sua vida, porque isso foi uma promessa feita pelo Senhor Jesus, que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria outro Consolador para estar conosco, para habitar em nós e estar em nós. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele foi uma promessa feita pelo Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, é interessante observarmos que a promessa do batismo com o Espírito Santo foi feita para pessoas salvas, regeneradas, que já tinham o Espírito Santo habitando sobre suas vidas, não é? Interessante que isso está bem patente quando Jesus ele ressuscita. E aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 20 e o versículo de número 21 e 22, Jesus aparece aos seus discípulos e diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, eles já tinham o Espírito Santo quando
foram batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já habitavam na vida dos seus discípulos. Mas o início do cumprimento dessa promessa, como eu já vos disse, deu-se exatamente no dia de Pentecostes, conforme registra o livro de Atos, no capítulo 2, e nos versículos de 1 a 4, está o registro feito por Lucas, quando pela primeira vez o Espírito Santo foi derramado em massa sobre os seus discípulos, porque até então o Espírito Santo, durante o período do Antigo Testamento, ele só era derramado, concedido àquelas pessoas que Deus chamava, escolhia para uma missão específica, como os reis, os juízes de Israel, os profetas. Então o Espírito Santo descia sobre eles para capacitá-los a exercer a atividade para a qual foram chamados e escolhidos por Deus. Mas é a partir desse dia de Pentecostes que o Espírito Santo, ele é derramado em massa, né, na vida dos discípulos do Senhor Jesus. E a promessa do batismo com o Espírito Santo, ela foi feita há mais de 500 anos, não é? Antes de Cristo. E Joel, no capítulo de número 2, e eu gostaria também de ler esse profeta menor, livro do profeta Joel, capítulo de número 2 e versículo 28 e 29, quando há a promessa do derramamento, da efusão do Espírito Santo. Leiamos, portanto, esse texto da palavra de Deus. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos ou terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então essa promessa foi feita pelo profeta Joel. Essa promessa, inclusive, foi feita também por João Batista. A gente pode ler isso no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, e o versículo de número 11. E eu, na verdade, vos digo, e eu, na verdade, vos batizo com água, dizia João Batista, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, a promessa foi feita por João Batista, foi feita por Joel, e o próprio Senhor Jesus, em vários momentos do seu ministério, ele fez essa promessa também, mas principalmente o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e no versículo 49. Eu quero compartilhar essa leitura da palavra de Deus com você em Lucas 24 e 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então essa promessa foi feita por vários personagens bíblicos e pelo próprio Senhor Jesus, como lemos. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? Ele é o revestimento de poder, da virtude do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é experimentar a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Portanto,
uma das definições que nós podemos definir com maior precisão é que o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que um revestimento de poder para propósitos específicos que eu quero falar para você em seguida. Para revestimento de poder para desempenhar a missão que o Senhor Jesus outorga à igreja, ao crente. Porém, é interessante que a gente saiba que é o revestimento de poder. Porém, também é interessante nós dizermos que não devemos confundir o batismo com o Espírito Santo com o selo do Espírito Santo que aparece lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Isto para revelar que nós somos propriedade de Deus, que existe uma garantia, que já existe uma marca, um selo, um penhor da nossa salvação, da redenção do nosso corpo, que vai ser transformado em corpo glorioso, da garantia da vida eterna, é que o Espírito Santo já habita em nós. Então, a presença do Espírito Santo habitando no crente já é a certeza de que nós somos de Deus e de que somos salvos e de que pertencemos a Deus, de que somos propriedade de Deus. Que bênção, que maravilha é ser selado pelo Espírito Santo do Senhor. Mas isso não é o batismo. E nem confundir o batismo com o Espírito Santo com o batismo ensinado pelo apóstolo Paulo na primeira epístola de Coríntios, capítulo 12 e versículo 13, que eu gostaria de ler para você, que diz assim a palavra do Senhor: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então esse batismo, ele é o batismo da regeneração, do novo nascimento, em que Cristo, em que o Espírito Santo, ele pega aquela pessoa que se converteu, que entregou a sua vida a Jesus, que foi transformada, regenerada, não é? Pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, e ele é inserido, introduzido no corpo de Cristo. Ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja universal de nosso Senhor Jesus. Então, é uma experiência de salvação, de novo nascimento, de regeneração. E isso também não é o batismo com o Espírito Santo, só para não confundirmos. Porém, queridos, como eu vos disse, qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? O propósito do batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, de autoridade espiritual, para que possamos pregar o Evangelho com autoridade, com ousadia, com eficácia, conforme o próprio Senhor Jesus, ele disse em Atos, capítulo de número 1 e versículo 8, e eu quero ler para você esse texto sagrado de Atos 1 e 8, e estando com eles, diz assim, Atos 1 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, para se testemunhar de Jesus, era preciso pessoas revestidas do Espírito Santo, de autoridade espiritual, para que pudessem com coragem,
com segurança, sem medo, sem temores, pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Então Jesus, ele conta com pessoas destemidas, corajosas, pessoas covardes, jamais poderiam serem pregadores do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Por isso era necessário o revestimento de poder do Espírito Santo para pregarmos com coragem e ousadia a palavra de Deus. É o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, o propósito dele, para que também ensinemos a palavra de Deus e façamos discípulos, não é? Conforme Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus ordenou irmos a todo mundo, a todas as nações, fazer discípulos e ensinar essas pessoas a guardarem a palavra do Senhor e a batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, o propósito do batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para que nós possamos servir a Deus com fervor, para que nós possamos fazer a sua obra diante os desafios que enfrentamos na pregação do Evangelho. Então, era necessário o revestimento de poder do Espírito Santo para que nós possamos cada dia mais sentir o desejo íntimo de comunhão com Deus. O propósito do batismo com o Espírito Santo é para que nós sintamos o desejo de vivermos uma vida cristã fervorosa, plena, e para vivermos a orar, a interceder pela obra do Senhor. Então, era necessário o revestimento de poder. Esse propósito do batismo é exatamente capacitar o crente para uma vida de mais íntima comunhão e santificação, já que é o principal agente santificador da vida do crente e da igreja, é o Espírito Santo. Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo é nos proporcionar um desejo cada vez maior de agradar a Deus, de amá-lo, de guardar a sua palavra, de termos uma maior sensibilidade espiritual contra a prática do pecado. Porém, existe um propósito que eu considero essencial, fundamental, do batismo com o Espírito Santo, que é exatamente para a manifestação dos dons espirituais. Tão importantes são e indispensáveis a manifestação dos dons espirituais que devem acompanhar a pregação do Evangelho, para confirmar a pregação do Evangelho, a edificação da igreja e a edificação do próprio crente. Por isso, é um propósito específico do batismo com o Espírito Santo, é a manifestação sobrenatural dos dons espirituais para capacitar o crente a realizar a obra do Senhor. Porém, qual seria a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo? Tal qual no dia de Pentecostes, não é? A evidência inicial, a prova inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. E essas línguas, elas tanto podem ser línguas dos anjos ou dos homens, mas elas nunca são aprendidas em escola, em cursos, em faculdades. É você falar em línguas estranhas de forma sobrenatural, inspirada pelo Espírito Santo, pelo o dom, não é, do Espírito Santo.
Essa é a evidência inicial. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, e foi isso que aconteceu não só no dia de Pentecostes, em Atos 2 e 4, mas em Atos capítulo 8, versículo 14 a 17, em Atos capítulo 10, versículo 45 e 46, e em Atos capítulo 19, versículos 6 e 7. Ocasiões posteriores ao dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, desceu em Samaria, não é? Através da oração de Pedro, da oração de Paulo. Então, foram ocasiões em que o Espírito Santo desceu, batizou aquelas pessoas e elas falaram em línguas estranhas também. E o Senhor Jesus prometeu isso. Ele disse, em meu nome falarão novas línguas. Então, o falar em línguas estranhas, não é? Desconhecidas, não aprendidas, é uma evidência espiritual do batismo com o Espírito Santo. Apesar que também o Espírito Santo pode nos usar em falar em uma língua, em uma variedade de línguas espirituais, dentro dos dons espirituais, não é? Há essa manifestação de variedades de línguas, e que pode ser língua dos homens também, mas porém nunca aprendidas, nunca compreendidas por quem fala. Isso também é um milagre, é por inspiração do Espírito Santo. Então, queridos, a pergunta que eu não poderia deixar de fazer é o que fazer para ser batizado com o Espírito Santo de Deus, não é? E para ser batizado com o Espírito Santo de Deus, eu queria deixar uma receita aqui para você, bíblica, com base na palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é crer no batismo com o Espírito Santo. A segunda coisa que você tem que fazer é buscar o batismo com o Espírito Santo. A terceira coisa que você tem que fazer é santificar a sua vida, é dedicar-se à oração, é orar nesse sentido, pedir, buscar. Não é? E a quarta coisa que você tem que fazer é exatamente esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus na sua vida. Então você tem que levar em conta isso. Você precisa desejar, querer o batismo com o Espírito Santo, ter fome, ter sede, não é? Por esse batismo, ir em busca do batismo e esperar o tempo de Deus na sua vida. Não é? Porque é o Senhor Jesus que batiza com o Espírito Santo. Mas a nossa parte tem que ser feita. Então, queridos, o meu desejo é que você possa santificar a sua vida, é que você possa pedir o batismo com o Espírito Santo. Pois essa promessa do batismo, como diz o apóstolo Pedro no seu discurso no dia de Pentecostes, não é? Essa promessa está registrada aqui no capítulo 2 e no versículo 3 de Atos, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa do batismo com o Espírito Santo, ela é válida hoje, não é? Em toda a história do cristianismo, sempre houve e sempre haverá o derramamento, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas estranhas. Então, que você possa manter, você que já é batizado com o Espírito Santo, manter essa experiência única e tão poderosa na sua vida, acesa. Não é? Essa experiência não pode ser apagada da nossa vida. E para isso, nós precisamos manter uma vida de oração, de consagração, de santificação, para que essa experiência não seja uma glória do passado. Não é? E após o batismo,
nós possamos ir em busca dos dons espirituais, que estão relacionados lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela sua vida, que o Espírito Santo continue guiando os seus passos, não é? Já que a vida cristã é direcionada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Que Ele seja o teu consolador e que você possa viver na plenitude do Espírito Santo, buscando viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É uma afirmação, é uma ordenança apostólica. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então busque viver nessa plenitude e dedique a sua vida, devote sua vida em oração, em santificação, e espere o tempo de Deus e você será batizado com o Espírito Santo do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus continue cumprindo os seus propósitos em sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua bendita palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nós somos a habitação do teu Espírito Santo. Tua palavra nos diz que nós somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos viver na plenitude do teu Espírito, para que não entristeçamos o Espírito Santo, no qual, Senhor, nós fomos selados para o dia da redenção. Ó Deus, continua guiando a nossa vida, nos ajudando, Senhor, a nossa família, a te servir, a pregar o teu evangelho, e que os dons espirituais também sejam manifestados em nossa vida para nossa edificação, consolação e exortação, em nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe convidar para que você nos visite em nosso Templo Central das Assembleias de Deus, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, no bairro de Santo Amaro, para que você possa ser abençoado pela pregação, pela adoração a Deus ali todos os domingos a partir das 19 horas e todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Ouça a palavra de Deus e você será ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém.